8 horas em ponto, marcando o quinto sinal aqui na Rádio Bandeirantes, começando mais uma edição do Jornal Gente. Hoje, terça-feira, 2 de fevereiro de 2021, o placar foi folgado, hein? 302 votos para Arthur Lira contra 145 de Baleia Rossi. Se a gente olha só ali na votação dos dois, olha, me parece que Baleia Rossi teve muito mais espuma do que voto em si. E aí queria dizer uma coisa, o eleitor é um ser estranho, é um bicho esquisito, assim como somos todos nós aqui, seres humanos, não é? Por exemplo, o eleitor, toda vez que tem um governo assim se relacionando com o Congresso, qual é a percepção geral ali, né? Você dá uma olhada em rede social, balcão de padaria... E aí é o seguinte, que absurdo esse governo fechando com esse Congresso e só tem corrupto e blá 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 blá. Bem, algumas coisas. A primeira é que todas as pessoas que estão hoje no Congresso, na Câmara, no Senado, presidente, governadores, prefeitos, foram eleitos por nós, ainda bem. É a nossa escolha que a gente faz em todas as eleições. Ninguém caiu de paraquedas, ninguém deu golpe, ninguém deu um jeito de se autonomear que não existe. São pessoas que são escolhidas democraticamente pela regra mais justa do jogo inventada até agora, que é um voto por cidadão. Então, ponto. Essa é a composição do nosso governo. Somos nós, cidadãos brasileiros, os responsáveis por isso. Todos os governos, é claro, tentam ter uma relação harmoniosa com o Congresso Nacional. Se a gente olha para trás, e aí me parece que há um pouco de ingenuidade, não é? Vamos voltar lá para o governo do PT. O PT sempre foi um grande crítico do relacionamento com o Congresso, em bases mais sólidas, sempre foi ali, se colocou como uma espécie de puritanismo na política, não negociamos, não tergiversamos. E aí, quando chegou ao poder, percebeu que não dava para ser diferente, tinha que negociar, tinha que fechar, e aí fazendo até de uma forma, digamos, pouco republicana, para usar a expressão comum hoje em voga, é só a gente lembrar do episódio do Mensalão. Então, essa ingenuidade às vezes se repete agora quando algumas pessoas observam a relação do governo Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Congresso durante quase 30 anos como deputado. Ok, era um deputado ali que ocupava um nicho ideológico, era um deputado que nunca teve um cargo em mesa diretora, é verdade, mas esteve lá, sabe como a coisa funciona, conhece o Congresso, conhece o relacionamento do Congresso com o Executivo, conhece os seus pares, conhece as pessoas e, claro, uma vez na presidência, ia comprar problema com o Congresso para quê? Para quê? Então, eu acho que a gente tem que abrir um pouco também aqui a nossa forma de ver o que acontece nesse relacionamento. O governo Jair Bolsonaro fechou com o Centrão, é verdade? Sim, é verdade. É o Centrão hoje que tem maioria no Congresso, é verdade? Sim, também é verdade. Alguns integrantes do governo Bolsonaro, na campanha, se colocaram ali, digamos, com o mesmo puritanismo que a esquerda teve em algum momento, um puritanismo de direita, dizendo, não, esse Centrão, se gritar, pegar ladrão. Sim, isso aconteceu, mas aí quando a gente chega ao poder, a coisa muda. Você quer ter estabilidade, você precisa ter relacionamento, você precisa fazer com que projetos sejam aprovados. E é para isso que a gente tem que olhar agora, não é? Na gestão Arthur Lira, fica mais fácil fazer com que reformas importantes tramitem no Congresso Nacional? Olha, mais difícil do que com Rodrigo Maia. É um cenário até complicado de se imaginar. Então, com vocês, ouvintes da Rádio Bandeirantes, ouvintes do Jornal Gente, a palavra do novo presidente da Câmara, Arthur Lira. Precisamos urgentemente amparar os brasileiros que estão em estado de desespero econômico por causa da Covid-19. E temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos de vacinar o nosso povo. Temos de buscar o equilíbrio de nossas contas públicas, de dialogar com a sociedade e o mercado de forma transparente,
para que haja uma compreensão do que é possível e não é possível fazer e daquilo que de forma previsível, como sempre falamos por onde andamos, pode ser pactuado ou não. Cláudio Humberto, bom dia, Cláudio. Teve festa em Brasília com a eleição de Arthur Maia, Cláudio? Ah, sim, teve um jantar, uma comemoração, né? Aliás, peraí, Cláudio. Falei Arthur Maia, que coisa horrorosa. Eu consegui juntar ali as duas coisas, Arthur Lira. Mas já teve um deputado Arthur Maia mesmo. Mas olha, bom, o governo fez barba, cabelo e bigode nessa eleição, né? Elegeu, enfim, o presidente do Senado e também o presidente da Câmara. Foi a vitória mais significativa. No Senado, a maioria, né, de votos foi acachapante, 57 votos a 21, foi uma votação para não deixar dúvidas com relação a, como é que eu diria, a situação de governo no Senado Federal. Na Câmara faltou pouco para obter uma votação suficiente, por exemplo, para alterar a Constituição. Então, assim, é de fato uma vitória muito significativa, expressiva mesmo do governo, das forças governistas no Congresso Nacional. Agora é o seguinte, né, não dá mais para botar a culpa no Rodrigo Maia. Agora o presidente da Câmara tem diálogo, tem a simpatia do Palácio Planalto e vice-versa, e, portanto, é sentar, ajustar a agenda e tocar o barco, começar a aprovar coisas que o Rodrigo Maia não aprovou nos 2 primeiros anos, exatamente para evitar a realização, né, a concretização de compromissos de campanha do presidente da República. Você explicou muito bem, é uma questão mesmo é uma imposição do jogo político, é uma imposição da Constituição. O Brasil tem uma Constituição que é feita para o parlamentarismo e, no entanto, tem o presidencialismo. Não tem como, não há saída para o presidente da República se não governar com o Congresso. Tem que ter o Congresso do lado dele, né? Tem que ter uma maioria, como o parlamentarismo exige, né? Tem que ter uma maioria. Sem maioria no Congresso, o presidente não governa. É simples assim. Não consegue caminhar. O Congresso Nacional tem que aprovar tudo. Ou simplesmente anular atos do presidente da República. Para que isso não aconteça, é preciso estabelecer um relacionamento que seja, que seja amigável, digamos, né? Ou de parceria com a Câmara dos Deputados e também com o Senado. No Brasil, essa coisa durante vários governos foi mantida ou foi estabelecida mediante o toma lá da cá, não só de cargos, mas de oportunidades de negócio, né? Um toma lá da cá de oportunidades de corrupção. A gente tem assistido isso em diversos governos. É claro que o governo do Partido dos Trabalhadores roubou muito mais do que qualquer outro. É impressionante. É certamente o que mais roubou na história do país. Mas não foi o único, né? No presidencialismo de coalizão no Brasil, os cargos entregues por indicação política foram usados frequentemente para a prática de corrupção. É uma oportunidade de roubar. A gente se lembra da frase famosa do Severino Cavalcanti, né, que foi presidente da Câmara, quando o governo procurou o Severino Cavalcanti para conversar, para tentar estabelecer ali uma aliança e tal, isso no governo do Lula, ele foi logo avisando: eu quero uma diretoria da Petrobras que fure poço. E não é porque ele gosta, porque ele é apaixonado por prospecção de petróleo, porque ele gosta, não, porque a diretoria que fura poço é a diretoria que gera negócios, que gera dinheiro. Não por acaso era a diretoria ocupada por Paulo Roberto Costa, que está na origem do Petrolão, né, do escândalo que foi descoberto, de corrupção descoberto pela Lava Jato. O que se espera agora é que essa relação não permita, né, a nova relação do atual presidente com o Centrão, com o Congresso, não abra espaço para a safadeza, para a corrupção. O presidente tem dito aí frequentemente que não abre mão da escolha dos seus ministros, quem escolhe ministro é ele, o restante pode pôr sobre a mesa de negociação, é ministro não, etc. Mas é preciso mais do que isso, é preciso a garantia de que, afinal de contas, esses cargos que efetivamente devem ser distribuídos entre os políticos, entre os deputados e senadores, não sirvam, não representem verdadeiras gazuas para arrombar os cofres públicos.
8h10. É isso aí, né, Cláudio Humberto? Aliás, ontem, né, 3 presidentes de poderes falaram sobre vacina. Presidente eleito da Câmara, vocês ouviram aí, o deputado Arthur Lira falou vacina, 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 vacina. O presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, também eleito ontem, um pouco antes da eleição, outra vitória, o Cláudio Humberto falou de barba, cabelo e bigode, porque o governo queria Rodrigo Pacheco e queria Arthur Lira. Os dois venceram a eleição com uma ampla vantagem sobre os adversários, né? E também o presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse não tomou posse ontem, mas ontem foi a abertura do ano do Judiciário. E numa cerimônia com a presença do presidente da República lá, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, falou sobre a importância também da vacinação. Esta sintonia, né, dos representantes aí do alto escalão, do legislativo, do judiciário, do executivo, ela é muito importante. Ela é muito importante e ainda mais importante no momento em que estamos vivendo de pandemia. Essa sintonia, ela é fundamental. Os interesses precisam convergir para ultrapassarmos esse período de pandemia. Ah, mas isso é óbvio, né? É claro que... Mas não é o que estava acontecendo há um tempo no passado recente, né? Com o Rodrigo Maia, inimigo do Jair Bolsonaro. Com governadores de estado contrariando e brigando aí por política com o governo federal. Então, se todos trouxerem do discurso para as ações, trouxerem da teoria para a prática aquilo, né, que propagaram ontem, certamente nós vamos dar passos largos aí nas próximas semanas, nos próximos meses, no caminho que o Brasil tem de seguir para superar esse momento de dificuldade na área da saúde e também, claro, com reflexos na nossa economia. É superando esse obstáculo, retomando o caminho do crescimento, e aí nós temos a atuação direta, né, todos esses parlamentares, para que nós possamos ter o direcionamento dessa política pública para o caminho do crescimento econômico. Os especialistas, os economistas dizem aqui no microfone da Rádio Bandeirantes exaustivamente, é o crescimento econômico que vai nos tirar dessa situação de desemprego, de dificuldades, né, para muitos brasileiros. Então, esse pragmatismo que o Centrão oferece, né, Cláudio Humberto, que para muitos, né, acaba ultrapassando o limite ali do razoável, quando você tem negociação de cargo, por exemplo, para o Ministério em troco de apoio político, nós precisamos entender como vai ser feita essa composição, porque isso não acontece hoje em dia, né? E tem reforma ministerial já apontando no horizonte, então, Thaís, mas como nos disse o vice-presidente Hamilton Mourão. Essa é uma discussão que eu queria provocar com vocês aqui. É totalmente condenável essa prática de um partido político que troca um cargo por um apoio político numa votação, por exemplo? Claro que não. Cláudio. Esse é um princípio da democracia. Isso acontece aqui no Brasil, como acontece no mundo inteiro. A política é a arte de negociar, né? E a arte de governar, ou a tarefa de governar é compartilhada pelo eleito, né, com os partidos que o apoiaram ou apoiam, ou com as figuras, as forças políticas que o apoiam. Se você olhar agora a composição da equipe de Joe Biden, que acabou de assumir a presidência dos Estados Unidos, né, há cerca de 10, 12 dias, você vai ver que estão ali contempladas todas as forças, os movimentos, todas as tendências do Partido Democrata ao qual ele é filiado. Tem gente ali do movimento do LGBT, tem gente ali do movimento não sei de quê, do movimento negro que se rebelou contra os crimes raciais lá, sobretudo praticados pela polícia. Enfim, está todo mundo contemplado. Se você chega em Portugal, por exemplo, só para citar um país mais próximo que é parlamentarista, né, lá o regime parlamentarista, em Portugal, eles fizeram uma aliança lá com partidos de esquerda que denominaram de geringonça. Era uma aliança tão pouco usual que a oposição começou a chamar aquilo de geringonça. Aí eles pegaram a expressão, que é tipicamente brasileira, e adotaram como se fosse para definir simpaticamente aquela aliança. E essa aliança é baseada em quê? Na distribuição de cargos.
né? Se o Partido Comunista Português apoia o governo, ganha lá um pedaço da gestão, né, federal. Isso acontece na França, no Reino Unido, acontece em todo lugar. A questão é, como eu disse no comentário anterior, agora há pouco, é não permitir que essa divisão de tarefas, essa divisão de cargos ou de encargos para a gestão enfim, do país, isso não seja pretexto, né? Não seja porta aberta para safadeza, como já aconteceu muito aqui no Brasil. Exatamente, é diferente isso, né, Cláudio, de pagamento, por exemplo, de parlamentar, como mencionou a Thaís, na época do mensalão. Aí você está comprando, né, o voto do deputado. Mas uma negociação política, né, de projetos, de interesses, aqui nós não estamos colocando dinheiro, não estamos comprando o voto do parlamentar. É uma negociação que um abre mão de uma parte, outro abre mão de outra, um cede de um lado, o outro cede do outro, e você tem o caminho para conseguir a aprovação dos projetos. É um tema, eu reconheço que é um tema polêmico, esbarra muito no caminho da ética, né, do limite da ética na relação política. Mas só é polêmico, viu, Pedro? Porque a gente é muito gato escaldado. E como a gente já viu muita coisa ruim acontecer nessa negociação, a gente fala, escuta, mas de novo essa história, de novo. Mas essa é a regra do jogo, não é possível fazer de outra coisa. Senão, não precisa, Pedro, não precisa ter congresso, não precisa ter essa estrutura toda. Você centraliza a administração em uma pessoa e vida que segue. É isso que a gente quer? Não é, claro que não. Então, é a regra do jogo. Agora, o que eu queria também colocar aqui para vocês é uma pergunta. Houve muita espuma em torno da candidatura de Baleia Rossi, que não se mostrou uma candidatura viável se a gente olhar aqui a votação. 145 votos contra 302. Aliás, aliados que poderiam ter fechado com Baleia Rossi não ficaram com ele, não é, Cláudio? Só isso explica uma votação tão abaixo do esperado de quem tinha certeza que ia vencer a eleição. Partidos que estavam fechados, grupos que estavam fechados com Baleia Rossi foram desertando ao longo do tempo. E a questão agora a saída de Rodrigo Maia e o mau desempenho eleitoral de Baleia Rossi no Congresso, de alguma forma, jogam água na tal da aliança de centro-esquerda, que já olhando para 2022 poderia se contrapor a Bolsonaro. Isso aí caiu por terra, vocês acham? Bom, tem vários aspectos, assim. Essa é uma vitória do governo, mas é sobretudo uma vitória, no caso da Câmara, uma vitória do Arthur Lira. Ele é candidato à presidência da Câmara, ele trabalha essa candidatura há anos. Ele já era candidato ou um pré-candidato importante lá em 2017. Aí ele abriu mão para o Rodrigo Maia. Quando chegou em 2019, o Rodrigo Maia, ele era candidato, fortíssimo candidato, e o Rodrigo Maia, presidente candidato à reeleição, promoveu uma reunião em São Paulo, no apartamento do senador Ciro Nogueira. Essa história eu já contei aqui, é um bastidor interessante, quando então eles convenceram o Arthur Lira a abrir mão outra vez da candidatura à presidência da Câmara, apoiar a candidatura à reeleição do Rodrigo Maia, sob o compromisso do Rodrigo Maia apoiar Arthur Lira agora, nesta eleição de ontem. O problema é que depois do acordo feito e depois que, com o apoio do Arthur Lira, o Rodrigo Maia foi reeleito, o Rodrigo Maia deu uma solene banana pro Arthur Lira, né? E deixou ele solto. Ele passou esse período todo trabalhando a candidatura dele, ou a pré-candidatura à presidência da Câmara. Ele, já falei aqui de vários lances, assim, mostrando esse trabalho dele. É um trabalho de formiguinha, do corpo a corpo, ao longo do tempo, etc. e tal. Na verdade, ele quando se elege presidente da Câmara, grande parte desse mérito é dele, pessoal. O governo, evidentemente, entrou para oferecer a cereja do bolo, né? Entrou com o apoio para permitir que a vitória fosse tão acachapante. Essa também, além de ter sido uma vitória pessoal do Arthur Lira, né, tanto quanto uma vitória do governo, é também uma derrota pessoal do Rodrigo Maia. Os 145 votos, metade dos votos do Arthur Lira, esse é o tamanho do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, né? Dos 513 deputados. É preciso lembrar que na véspera
O partido do Rodrigo Maia decidiu deixar ele falando sozinho, decidiu simplesmente abandonar oficialmente, né, oficializar o abandono da candidatura do Baleia Rossi. Isso foi noticiado por alguns coleguinhas simpáticos ao Rodrigo Maia como se fosse uma traição, mas na verdade o que se revelou naquela reunião, cujos detalhes eu trouxe aqui ontem, foi o inconformismo dos deputados do DEM pelo fato de que o Rodrigo Maia declarou em nome do DEM, sem ser presidente do partido, sem ser líder do partido e sem haver consultado os deputados do partido, colocou o DEM entre os partidos que apoiavam o Baleia Rossi, sem consultar os deputados. Só que a maioria dos deputados queria votar no Arthur Lira, já estava comprometido. A traição com seria o contrário, né, Cláudio? Alguém que está assumindo, né, o papel de dono do partido ali, sendo que não é, né? Exatamente, é aquele jeito bonapartista de ser, né, monárquico, né, do Rodrigo Maia. É uma derrota do Rodrigo Maia, esses 145 votos é o tamanho dele. E ele, inclusive, a partir de um determinado momento, na reta final da campanha do Baleia Rossi, ele virou um problema para o Baleia Rossi. Né? O Baleia Rossi acabou pagando um preço elevado pelo apoio do Rodrigo Maia. E aí ninguém sabe ao certo onde começa, onde termina as responsabilidades, né? Se não fosse o apoio do Rodrigo Maia, será que o Baleia Rossi conseguiria esses 145 votos? Enfim, não se sabe ao certo, né? Mas o fato é que essa vitória do Arthur Lira, diferentemente do Senado, que é uma vitória do governo ampla, menos do que do próprio senador Rodrigo Pacheco, porque o senador Rodrigo Pacheco é um senador de primeiro mandato, ele não tem nem ambiente ali no Senado Federal, né? Ele tinha o apoio do Davi Alcolumbre, um apoio significativo, mas foi o governo, a mão pesada do governo que elegeu o senador Rodrigo Maia. Na Câmara, a mão pesada do governo ajudou um pouco, mas essa é uma vitória do Arthur Lira. Aí, Cláudio Humberto, direto de Brasília. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a sequência, né, dessa votação que prossegue hoje em Brasília, né, com a mesa diretora. Ontem a votação acabou sendo interrompida, teve uma decisão aí que está sendo questionada. Você vai entender todo esse imbróglio, como é que vai ficar o critério da proporcionalidade, né, que promete voltar à Casa Legislativa depois de algum tempo. Tudo isso aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Antes da gente fazer um rápido informe publicitário aqui no Jornal Gente, vamos recuperar um trechinho, Cláudio e Thaís, da entrevista que o Arthur Lira deu pra gente aqui na Rádio Bandeirantes durante essa campanha para a presidência da Câmara, né? E ele falava sobre a importância do diálogo, né? Um trecho dessa entrevista que ele concedeu durante a campanha. Os principais nomes passaram pelo microfone aqui da Rádio Bandeirantes na disputa da Câmara e do Senado. Você relembra agora o que disse o presidente eleito ontem, Arthur Lira, da Câmara Federal. O presidente da Câmara, ele é o síndico da casa, ele é o magistrado. A cadeira fica ali centrada ao meio do plenário, para ele olhar para a esquerda, para ele olhar para a direita, para ele ouvir todos os deputados, ser imparcial e, acima de tudo, democrático. Ele não pode ser maior do que a instituição. E os acordos que forem feitos devem ser cumpridos. Rádio Bandeirantes.